Boa noite, meus irmãos, a todos aqueles que nos acompanham essa noite. Nós queremos dar início à transmissão do nosso culto, que é com grande alegria. Apesar de não podermos nos reunir, não estarmos reunidos, eu creio que o Espírito Santo vai estar nos abençoando essa noite, estará nos edificando através da sua palavra e através dos louvores. Seja muito bem-vindo. Eu gostaria de iniciar esse culto orando com você. Senhor, muito obrigado pelo seu cuidado, pelo seu amor sobre as nossas vidas. Mesmo tantas circunstâncias adversas, nós sabemos que o Senhor é soberano sobre tudo. E em Ti nós confiamos. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar esse tempo onde nós podemos Te cultuar. Nós podemos engrandecer o Teu santo nome. Que essa noite nós possamos Te louvar, possamos engrandecer ao Senhor e ouvir a Tua palavra e ser edificados. Que todos aqueles que nos ouvem, os nossos irmãos, os nossos amigos, possam ouvir do Evangelho e renovar as suas esperanças, renovar as suas forças no Deus que é soberano. É o nosso desejo essa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus, que nós iniciamos este culto. Amém. Irmãos, gostaria de fazer uma leitura com vocês. Você tem a sua Bíblia, abra ela. E também será projetado aqui ao lado, e na parte que está destacada, eu gostaria que você lesse comigo, aí onde você está. Amém? Abra sua Bíblia, no Salmo de número 23, um salmo bastante conhecido, e nós estaremos fazendo a leitura. Passamos a ler. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Vamos louvar a nosso Deus. Boa noite, irmãos. Convido a todos, então, para louvar junto com nós, aí na sua casa. Vai ser projetado também os louvores aqui, então vocês podem acompanhar. Levantamos nossas mãos
ao meu lado sempre estás. Mesmo quando atravesso noites frias, dor e o mal, tenho paz, pois sei que o meu pastor ao meu lado sempre está. Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado sempre está, sempre perto, sempre amigo. Ao meu lado sempre está, ao meu lado sempre está. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, irmãos? Convido a todos para nós orar juntos agora. Vai ser projetada a oração aqui
Então peço que os irmãos orem aí em casa. Jesus, pastor amoroso, ouvimos a tua voz e sabemos o preço que pagaste por causa do teu amor por nós. Ajuda-nos a ir além de ouvir e saber, para aceitarmos a vida que nos ofereces e assumirmos o compromisso de servir aos outros, dando-te toda a honra, glória e louvor. Amém. Boa noite, queridos irmãos, amigos e participantes, até onde tem chegado essa transmissão. Mais uma vez nos reunimos com alegria. Em outros tempos estaríamos reunindo na igreja, mas em função da pandemia estamos nos vendo por aqui já há algum tempo. Mas é com alegria que nos reunimos para cultuar o Senhor. E hoje é uma reunião também especial, que todo primeiro domingo do mês nós também realizamos o culto de Santa Ceia, então nós teremos uma ceia online. Eu espero que você tenha aí os elementos preparados para depois da mensagem. Agora nós vamos ter um tempo de reflexão na Palavra de Deus. E eu queria antes disso convidar você a mais uma vez baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, vamos orar, pedir que o nosso Pai ilumine os nossos olhos e fale conosco nessa palavra, nessa noite. Senhor meu Deus querido, quero colocar diante do Senhor nossas vidas, Deus, e esse tempo, Deus, que separamos, Deus, nós aqui, os irmãos e amigos em suas casas, em suas salas, quartos, onde estiverem, esse tempo que separamos para cultuar o Senhor. Deus, que realmente nós possamos, Deus, ter esse tempo, Deus, de maneira separada, de maneira especial, Deus, solene, e buscarmos a Ti. Por isso pedimos, Senhor, nesse instante, que Teu Espírito fale conosco através da Sua palavra, nos instruindo, nos ensinando, Deus, e acalmando os nossos corações, Deus, trazendo consolo. Em Tuas mãos estão as nossas vidas, Deus, nesse instante sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Nós, então, vamos começar uma nova série de exposição. A partir desse domingo, ela vai durar 4 domingos e nós vamos falar sobre o tema da espiritualidade contagiante, ok? Por 4 domingos vamos falar sobre esse tema, a espiritualidade contagiante. Domingo que vem, hoje nós vamos falar sobre a vida virtuosa, dentro do tema da espiritualidade contagiante. No próximo domingo será sobre a fé operante, no outro será sobre a sólida esperança e no último, amor abnegado, ok? Então, eu convido você para acompanhar essa mensagem de hoje, que é sobre vida virtuosa. Então, mas antes, eu queria explicar um pouquinho do tema, sobre a espiritualidade contagiante. Deixe-me definir esses termos para vocês que estão nos acompanhando. Espiritualidade é o impulso em busca de significado para a vida, é um impulso em busca de significado para a vida ou a procura de sentido na conexão de algo maior de que si mesmo. Contagiante é aquilo que se espalha para os outros, algo que nos anima, algo que nos empolga e emociona. Então, falar de espiritualidade é algo muito amplo, engloba muitas coisas. Existe até espiritualidade para ateístas. E eu quero falar mais especificamente, a minha intenção é falar da espiritualidade cristã, centrada em Cristo. De tal maneira, essa nossa espiritualidade centrada em Cristo, nosso relacionamento com Deus desenvolvido de tal maneira que contagie, que a nossa relação com Deus seja uma relação magnética, atrativa, desenvolvida e feita para a glória de Deus. E para isso, então, eu convido vocês para nós olharmos
para uma pequena, porém poderosa igreja do século I, que é a igreja de Tessalônica. E perceba, nessa igreja que nós vamos estudar aqui nessa noite, perceba que essa igreja ela tinha uma espiritualidade contagiante, e isso era em função da sua vida virtuosa. Mas antes, eu queria convidar você para nós abrirmos a Bíblia agora, você que está em casa, na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, no capítulo 1. Vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Vamos lá? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder e no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e no Senhor, tendo recebido a palavra. Posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servires o Deus vivo e verdadeiro e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, irmãos, nós vamos agora olhar um pouco para essa igreja, para a igreja de Tessalônica. E eu queria apresentar para vocês aqui, no nosso slide, uma foto do que é a igreja tessalônica na atualidade. Tessalônica é a segunda cidade em tamanho depois de Atenas. Mas ela foi fundada no século IV a.C., e a igreja de Tessalônica, do qual eu quero me deter nesta noite, a igreja de Tessalônica foi fundada pelo apóstolo Paulo aproximadamente no ano 50 depois de Cristo, durante a sua segunda viagem missionária. Está ali na seta, no slide, mais ou menos onde fica a cidade de Tessalônica. E essa igreja foi fundada no ano 50 depois de Cristo, então, pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Juntamente com Paulo, nessa segunda viagem missionária e na sua chegada a Tessalônica, juntamente com ele estava Silas, também chamado de Silvano, como nós lemos aí no texto, e Timóteo, que foi recrutado no início dessa segunda viagem para ir junto com eles durante o percurso da segunda viagem. E agora eu preciso que você fique em 1 Tessalonicenses, mas ao mesmo tempo também em Atos 17. Em Atos 17 nos conta, abrindo uma janela, nos conta dentro dessa segunda viagem missionária, um pouco de como foi a história da ida de Paulo e seus companheiros para a igreja de Tessalônica. Então, Atos
voltando ainda um pouquinho, do 17, em Atos 16, 9, durante a segunda viagem missionária de Paulo, num dado momento, Paulo tem uma visão. Ele tem uma visão de um macedônio, de um homem, dizendo para ele, está em Atos 16, 9, passa a Macedônia e ajuda-nos. A intenção de Paulo, ao sair nessa segunda viagem missionária, era passar por todas as igrejas que ele havia fundado e estabelecido na primeira viagem missionária. Só que essas igrejas, na sua maioria, ficavam na região da Ásia Menor. E agora Paulo está então visitando essas igrejas na Ásia Menor, quando ele tem uma visão de um macedônio, dizendo, passa para cá, vem a Macedônia, vem nos ajudar. Atos 16, 9. Então Paulo, em obediência a essa visão de Deus, ele vai para a Macedônia. Isso é a chegada, ir à Macedônia, é a chegada do Evangelho na Europa. É quando a primeira vez o Evangelho chega em continente europeu. Então, primeiro, Paulo, junto com seus companheiros, vai à cidade de Filipos, onde ele está, isso está em Atos 16, onde ele prega o Evangelho, pessoas se convertem, Paulo e Silas são presos e açoitados, são libertos e no final expulsos da cidade para não permanecerem mais ali, em função do descontentamento, principalmente dos judeus daquela cidade, diante da conversão das pessoas. Então Paulo e seus amigos saem de Filipos, passam por algumas cidades e chegam em Tessalônica. Tessalônica fica a aproximadamente 80 quilômetros de Filipos. Tessalônica era a capital romana na Macedônia na época de Paulo. É uma cidade portuária, rica e em plena ascensão, tanto econômica quanto política, em sua época. Em Tessalônica, Paulo e seus amigos permanecem 3 semanas. Atos 17, de 1 a 9, conta essa história. Eles permanecem ali por 3 semanas, por 3 finais de semana. Paulo vai à sinagoga judaica e anuncia o Evangelho, prega o Evangelho. Prega para as pessoas na sinagoga, mostrando a partir do Antigo Testamento que Jesus é o Messias, o Salvador esperado, que veio à terra, que morreu pelos pecadores e está sentado à destra de Deus. Então Paulo prega por 3 finais de semana na sinagoga. Isso nós vemos no versículo 2 de Atos 17. Em função da pregação e das conversões, nós vemos no versículo 4 que há muitas pessoas se convertem, muitos judeus por causa da pregação nas sinagogas, mas principalmente muitos gentios se convertem. No versículo 4 de Atos 17 nós vemos isso. Os judeus não convertidos, os judeus de Tessalônica, enraivecidos, enciumados com as conversões, eles causam um grande alvoroço na cidade. Nós vemos isso do versículo 5 a 9. Um grande tumulto na cidade de Tessalônica em função das pregações e do anúncio do Evangelho por Paulo e seus amigos. E eles acusam Paulo e seus companheiros de rebelião, de traição a César, de rebelião ao Império Romano. Porque Paulo estaria apresentando Jesus como um rei concorrente a César. Essa é a denúncia deles que causa um grande alvoroço na cidade, que é uma cidade romana. Então no versículo 10 de Atos 17 diz que naquela noite, aconteceu um grande alvoroço na cidade. Paulo e seus companheiros precisam fugir da cidade, na calada da noite, na surdina, devido ao perigo e à perseguição que desencadeou naquela cidade. Eles precisam fugir repentinamente, na surdina, de noite. Seguindo o texto de Atos 17, nós vamos perceber que eles vão embora, vão para outras cidades, e que Timóteo retorna. Paulo vai adiante para Atenas e Corinto, mas depois de um tempo Timóteo retorna para Tessalônica, para dar um pouco de continuidade e apoio à igreja. E só então, meses depois, porque Paulo segue adiante na viagem missionária, ele está em Corinto, meses já, é que Timóteo vai se juntar a Paulo e vai contar as boas novas a respeito da igreja de Tessalônica,
que vai bem, graças a Deus, apesar daquele início turbulento daquelas 3 semanas. A igreja vai bem, graças a Deus. Em função das notícias de Timóteo, Paulo então resolve escrever uma carta, que é a primeira carta de Tessalonicenses. Ele está em Corinto, passado alguns meses da fundação dessa igreja, da conversão das pessoas, ele escreve uma carta e envia essa carta em mãos através de Timóteo, que retorna novamente a Tessalônica. Irmãos, note que a respeito da igreja de Tessalônica, foi um tempo relativamente curto que Paulo esteve ali anunciando o Evangelho e demonstrando pelas Escrituras que Jesus era Deus e que Jesus era o Messias, o Salvador para todos aqueles que nele creem. Foi um tempo muito curto. Interessante é que as pessoas, hoje em dia, ficam anos e anos nas igrejas. Frequentam classes, frequentam pequenos grupos, inúmeros cultos, ministérios, e muitas vezes mal conseguem defender ou falar sobre aquilo que elas acreditam. E pior ainda, muitas vezes dão um péssimo testemunho de Cristo devido às suas vidas desregradas e egoístas, mesmo depois de anos dentro de uma igreja. Em contraste a isso que eu falei para você agora, olhemos para os nossos irmãos crentes de Tessalônica. Eles são novos convertidos. Apenas 3 semanas de discipulado, de instrução bíblica. Estão debaixo de perseguição ferrenha na cidade. Estão pressionados a respeito dessa fé que eles abraçaram. Seus pastores, seus mentores, seus guias espirituais saíram às pressas, sem se despedir, sem concluir os ensinamentos, conforme Atos 17:10. Mas eles abraçaram a fé em Jesus, abraçaram o Evangelho de tal maneira que o exemplo da fé, da conversão e da alegria deles, mesmo em meio à perseguição, espalhou rápido por toda a Macedônia e a Caia. É o que nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 do texto que nós lemos na abertura dessa mensagem. Uau, meus irmãos! Isso, sem dúvida, é uma espiritualidade contagiante. 3 semanas de ensino, de discipulado, sem as lideranças, mas a fé, o relacionamento com Deus, a vida com Deus demonstrada de maneira pública, se espalhou a notícia a respeito da espiritualidade deles por toda a Macedônia e a Caia. Isso é, com certeza, uma espiritualidade contagiante. O que havia em suas vidas que atraiu todos os olhares para eles? Nós precisamos pensar sobre isso. O que será que tinha na vida dos nossos irmãos de Tessalônica que atraiu todos esses olhares e essa atenção em tão pouco tempo de conversão sobre eles? Bom, não é à toa que essa igreja nova, com pouquíssima instrução e sem pastor, tenha sobrevivido a esse início tão turbulento e ainda nos deixado 2 epístolas registradas sobre ela na Bíblia. Certamente não foi à toa. Certamente eles apresentavam uma espiritualidade atrativa, uma espiritualidade empolgante, que contagiava aqueles que com eles estavam. O que tinha de especial na espiritualidade deles? Qual o diferencial dos crentes de Tessalônica? Versículo 7 de 1 Tessalonicenses 1 diz:
a resposta. Que fez deles um modelo para todos os crentes da Macedônia. Diz o seguinte, versículo 7. Que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Caia. Esses irmãos, a maneira como eles abraçaram o Evangelho, a maneira como eles estavam vivendo a sua fé no dia a dia, no relacionamento de uns com os outros, no relacionamento em comunidade, no relacionamento com os gentios, com os não cristãos, eles viveram de tal maneira essa espiritualidade que eles se tornaram modelos para toda a Macedônia e a Caia em tão pouco tempo. É isso que o versículo 7 nos diz. O que fez deles então, irmãos, modelo para todos os crentes foi a vida virtuosa, visível e gritante que os crentes de Tessalônicos viviam. O diferencial em suas vidas, diante de Deus, na comunidade, diante do mundo que observava, era uma vida virtuosa, visível, real, gritante. Olha só o que nos diz os versículos de 2 a 4 de 1 Tessalonicenses 1. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos, Paulo agora escrevendo uma carta para a igreja de Tessalônica, em resposta às boas notícias que ele viu, e que, quando esteve lá, e que continuou, porque Timóteo trouxe as notícias para ele, como é que ia a igreja. Damos sempre graças a Deus por vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Irmãos, amigos, a espiritualidade contagiante deles chegou aos ouvidos de todos os crentes da Macedônia. Em função dessa vida virtuosa que eles viviam, eles tornaram-se padrão dos fiéis. O texto fala-nos da operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza da esperança. Meus queridos irmãos e amigos do século 21, nós precisamos urgentemente de cristãos como os cristãos de Tessalônica. Nós precisamos urgentemente retornar às antigas tradições do cultivo de virtudes. A geração de hoje, infelizmente, perdeu a noção da importância do caráter, da importância da integridade, da importância da virtude. Aliás, ser virtuoso hoje em dia é motivo de chacota. Só o que nós vemos nos mais diferentes tipos de mídia e nas conversas, infelizmente também, só o que nós vemos são escândalos de corrupção e infidelidade nas famílias, na política, no setor empresarial e econômico e também na igreja. O que a gente mais vê são essas notícias ruins de corrupção e infidelidade por todo lado. O mundo está cheio de gente pragmática fazendo aquilo que dá certo, independente se é correto. Se dá certo, vamos fazer, pensando só em lucro e em se dar bem. Precisamos urgentemente de gente de caráter, de virtude em nossa sociedade. Precisamos de gente de caráter e virtude
na família, na política, na igreja, na economia, nos setores empresariais. Por isso que no centro da espiritualidade está o desenvolvimento das virtudes. E isso é que faz dela algo contagiante. Irmãos, depois que você crê em Jesus, depois de que você é salvo, é convertido, depois que você se torna um cristão, depois disso, vem o desenvolvimento do caráter cristão na vida do discípulo. A próxima etapa, depois da salvação, é a etapa do desenvolvimento do caráter cristão na minha e na sua vida. Só que isso não é um acidente. Isso não acontece espontaneamente, como se fosse acontecer ao natural depois que nós somos salvos. Não, irmãos. É obra do Espírito Santo, sim, mas ao mesmo tempo exige empenho, dedicação e esforço pessoal. Ter uma vida virtuosa, desenvolver virtudes, crescer no seu caráter, é como aprender uma nova língua. É como aprender a tocar um instrumento musical. Precisa empenho, precisa dedicação. Queria chamar a atenção ainda para mais uma coisa. Caráter cristão, falar de virtude, falar de caráter cristão, não é apenas sobre seguir regras. Como se ter uma vida virtuosa fosse mero moralismo. Quando eu estou falando de vida virtuosa, não estou reduzindo essa etapa da vida cristã à moralidade. Mas tem a ver com o desenvolvimento de virtudes. Tem a ver com a nova humanidade que eu e você recebemos na salvação por meio de Jesus Cristo. Uma vida virtuosa não é ética baseada em regras, mas é a ética baseada em hábitos virtuosos do coração. Repito, depois que você crê em Jesus Cristo, desenvolver o caráter está no centro do desafio apresentado a nós, discípulos de Jesus, no Novo Testamento. A vida virtuosa aponta para o verdadeiro alvo da existência humana. Era algo muito comum nos escritos do apóstolo Paulo fazer listas de virtudes nas cartas que ele escreviam para pessoas ou para igrejas. Era muito comum você encontrar lista de virtudes nos escritos de Paulo. Uma lista famosa, que muitos conhecem, é o fruto do Espírito, que está lá registrada na carta de Paulo a Galácia, né, aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23. Paulo ali dá uma lista de virtudes. Ele fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Está aqui o exemplo de uma lista de virtudes bastante conhecida. Mas de longe, as virtudes mais citadas por Paulo e que estão no topo de suas listas são fé, esperança e amor. Vários textos nós vemos Paulo citando ou as três juntas, ou pelo menos duas delas juntas. Por exemplo, 1 Coríntios 13, que diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Outro exemplo, 1 Tessalonicenses 5, 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete da esperança da salvação. Colossenses 1, 4 e 5. Desde que ouvimos
da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Irmãos, Paulo, como Jesus, fazia parte de uma tradição de ensino de virtudes. Na Grécia Antiga, Aristóteles, grande pensador da Grécia Antiga, e até hoje ainda considerado, já enfatizava a importância de uma vida virtuosa. Para Aristóteles, as virtudes máximas eram aquilo que era chamado, e nós chamamos de virtudes cardeais: prudência, temperança, justiça e fortaleza. Não são as únicas, e não eram as únicas virtudes, mas para Aristóteles eram as principais, e todas as demais dependiam delas. Cardeais, do original, do latim, quer dizer dobradiça. Dobradiça que abre portas. Então essas quatro, segundo Aristóteles, essas quatro virtudes, prudência, temperança, justiça e fortaleza, elas abrem as portas para as demais virtudes. Segundo Aristóteles, quem desenvolve essas virtudes, ou quem desenvolvesse elas pelo hábito, pela prática constante, se tornaria um ser humano completo. Seria um homem pleno, feliz e frutífero, pela observação continuada dessas virtudes. O homem ideal, na cultura grega antiga, era o homem virtuoso. Dando um pulinho, porque isso é 3 séculos antes de Jesus, o Papa Gregório o Grande, Papa Gregório Magno, no século VI, ele juntou as 4 virtudes de Aristóteles, as virtudes cardeais, com as 3 virtudes paulinas. E a partir daí, ele espalhou, ele sistematizou, organizou, e ele espalhou esse ensino e essa prática em toda a cristandade. E por todo local onde a igreja cristã estava, se ensinava sobre os 7 pecados capitais, que deveriam ser evitados por todos os cristãos, e a partir desses 7 pecados capitais também se abria portas para demais pecados. E, junto com o ensino dos 7 pecados capitais, se ensinavam as 7 virtudes. Assim como os 7 pecados capitais era aquilo que um cristão deveria evitar, as 7 virtudes era aquilo que os cristãos deveriam cultivar, buscar, desenvolver. As virtudes foram classificadas, essas 7 virtudes, elas foram classificadas em cardeais, como eu já falei, então que é a prudência, temperança, justiça e fortaleza, e em teologais, que é a fé, esperança e amor. As cardeais, ou chamadas também de virtudes clássicas, ou também conhecidas como virtudes naturais, elas são virtudes que são naturais ao homem. Elas estão presentes na natureza, na nossa concepção. Nós, por assim dizer, nascemos com elas. Só que elas precisam ser desenvolvidas por meio da prática contínua, por meio do esforço e da repetição, para que nós venhamos a nos tornar virtuosos. Então elas estão presentes na natureza humana. A prudência, temperança, justiça e fortaleza. A prudência, só olhar para ver se eu estou certo. A prudência significa a sabedoria prática em pensar nos nossos atos e as suas consequências. É isso que se espera, que uma pessoa prudente, ela vai ser feliz e frutífera, quando ela tem a sabedoria
de julgar os seus atos e as consequências dos seus atos. Então, prudência. A segunda, temperança. Temperança, domínio próprio, diz respeito à moderação e a não passar dos limites nos prazeres em geral. Temperança tem a ver com o equilíbrio na vida, onde você sabe desfrutar das coisas boas que existem na vida, mas você tem equilíbrio, você não exagera, você não passa dos limites. Temperança. Justiça inclui honestidade, reciprocidade, veracidade, imparcialidade, equidade, cumprimento da palavra e todas as coisas desse tipo. E último, fortaleza. Fortaleza, como virtude, ela envolve os dois tipos de coragem. A fortaleza tem a ver com a coragem, envolve dois tipos de coragem. A coragem que nos leva a enfrentar um período difícil, acho que comeu ali, né? Que nos leva a enfrentar os períodos difíceis, e a coragem que nos leva a suportar a dor. Mas, irmãos, meu foco hoje não é as virtudes cardeais. Eu só queria passar para dar esse ensino mais amplo de onde elas estão encaixadas aqui. Eu quero, na verdade, falar para vocês, dentro da vida virtuosa, a minha ênfase é nas virtudes teologais. Eu quero dar ênfase para você aqui nessas virtudes, também conhecidas como teológicas ou sobrenaturais. Teologais, porque teo é Deus, né? Logia, estudo. Essas virtudes, elas vêm do conhecimento de Deus, elas vêm de Deus, elas são sobrenaturais, porque elas não se encontram na natureza humana, elas vêm de Deus para o homem. As virtudes teologais, que é fé, esperança e amor, são um dom de Deus, um presente de Deus, não há na natureza humana, vem de Deus. É o que a Bíblia nos ensina, por isso que lá em Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela fé, mas a fé não vem de vós, a fé é um dom de Deus. Romanos 15,3 diz que Deus é o Deus da esperança, vem de Deus a esperança. Romanos 5,5 diz que o amor não há em nós, não tem em nós, esse amor é derramado em nossos corações por Deus. 1 João 4,19 diz que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Então são virtudes que não há em nós, irmãos. Não tem como nós desenvolvê-las plenamente, como nós sermos pessoas de fé, pessoas com esperança e amorosas, se não for mediante um relacionamento com Deus. A fé, segundo Paulo, no seu escrito para a primeira carta de Tessalonicenses, nessa sua subqualidade, a fé, ela precisa ser operosa. A fé, ela nos põe em movimento. Ela não nos deixa estático. A fé nos põe em movimento a Deus, nos religa a Deus, e a fé nos põe em movimento também ao nosso próximo. Ela nos impulsiona a agir e fazer. Por isso que a fé, ela é operosa. A esperança, nessa subqualidade, né, ou explicação de Paulo, é a firme esperança, a firmeza da esperança. Ou seja, a esperança em Paulo tem muito a ver com a ressurreição de Jesus, 1 Coríntios 15. É a segurança, a esperança é a segurança que nós temos a respeito de um futuro certo e garantido em Deus. A esperança de um futuro que invade o presente e o transforma. E o amor abnegado, que põe Deus e o próximo à frente de si mesmo. Então, irmãos, as virtudes teologais são virtudes diferentes das cardeais, que nós precisamos nós mesmos desenvolvê-las, e se não nos relacionarmos com Deus, você pode desenvolver elas sem Deus. Diferente delas, as virtudes teologais só florescem, só surgem, só emanam
a partir de um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Ela só floresce quando eu e você temos relacionamento, intimidade, quando nós buscamos a Deus. Desconectados de Deus, não é possível desenvolver fé, amor e esperança em nossas vidas. Elas não são naturais, elas são sobrenaturais. Elas são um resumo. Na teologia de Paulo, elas são um resumo daquilo que um cristão, um seguidor de Jesus, um salvo, precisa ser. Um cristão precisa ser cheio de fé. Um cristão precisa ser cheio de esperança. E um cristão precisa ser cheio de amor. A presença de fé, esperança e amor nas nossas vidas atestam que o cristianismo que nós vivemos é genuíno, é verdadeiro. Irmãos, se há falta de fé, se não há fé, se há desespero, se há desamor, é sinal que o cristianismo que você vive é fake, não é verdade. É sinal que a sua espiritualidade não é saudável, é ruim. Fé, esperança e amor atestam que o nosso cristianismo é genuíno. Olha o versículo 9. Os irmãos de Tessalônica, todo mundo viu as virtudes nas suas vidas e como eles abandonaram os ídolos e abraçaram o Deus verdadeiro. Versículo 9. Fé, esperança e amor são sinais de que a sua caminhada junto com Jesus, que o seu discipulado está indo bem. Se tem fé, se tem esperança, se tem amor, na boa e na ruim, em todos os momentos, se essas virtudes estão presentes na sua vida, é um sinal de que a maneira como você tem andado com Jesus está bem. Seu discipulado vai bem. O versículo 4 ainda, Paulo ainda vai mais longe no versículo 4. No versículo 4, depois de citar a fé operosa, a firmeza da esperança e a abnegação do amor, Paulo diz que por causa disso, ele vê os sinais, ele vê a eleição nos crentes de Tessalônica. Paulo vai mais longe e diz que a presença da fé, esperança e amor são sinais da eleição. São sinais que ali é um salvo. Aquele que tem fé, esperança e amor, com certeza é um eleito, é um escolhido, é um salvo. Essas virtudes presentes em nossas vidas fazem com que a nossa espiritualidade, a nossa busca de sentido, a nossa conexão, que é Deus, Jesus Cristo, algo que é maior que as nossas vidas, faça com que a nossa espiritualidade seja contagiante, atrativa, poderosa. E por quê? Que elas são tão especiais? Por que fé, esperança e amor são tão especiais? 1 Coríntios 13, depois que Paulo vai falar dos dons, ele começa falando ainda que falasse a língua dos homens. Ele fala do dom de línguas, de falar outra língua, língua dos anjos. Ainda que falasse a língua dos anjos. Paulo vai falar dos dons, e no final desse capítulo, talvez um dos capítulos mais conhecidos dos escritos de Paulo, ele termina dizendo que tudo vai passar, mas a fé, a esperança e o amor vão permanecer, sendo o amor o maior deles. Mas fé, esperança e amor vai permanecer depois de que tudo passa. Por que elas são tão especiais? Porque elas, fé, esperança e amor, são as realidades do futuro. São as realidades do porvir que são trazidas, que são antecipadas para o presente, por causa da ressurreição de Jesus, que devia ter acontecido no final da história, mas que aconteceu no meio da história. E agora as realidades do fim da história estão acontecendo hoje na vida da igreja e dos cristãos. Então fé, esperança e amor são antecipadas, são realidades que nós passamos a viver hoje, daquilo que nós vamos viver por todo sempre. Elas são tão especiais porque elas são a língua do reino de Deus.
Fé, esperança e amor é a língua da eternidade, é a língua do céu. Olha só o que N.T. Wright, um outro autor, junto com Timothy Keller, que eu gosto demais. N.T. Wright diz o seguinte, olha que fantástico essa frase de um dos seus livros. Fé, esperança e amor é a língua falada no mundo de Deus e fomos convocados para aprender elas antes do dia em que o mundo de Deus e o nosso se unirem para sempre. É a música tocada no palácio de Deus e somos convidados a aprender e ensaiar antes de chegarmos lá. Fé, esperança e amor não é um dever, é nosso destino. Que frase fantástica. A vida terrena, irmãos, a vida vivida aqui na terra, ainda, que nós vivemos, é apenas a primeira fase. Há uma existência maior após ela. A vida virtuosa é a vida que teremos no futuro, mas que passamos a viver agora, porque o futuro foi antecipado por causa da morte e ressurreição de Jesus. São os poderes da ressurreição, fé, esperança e amor que nós experimentamos hoje. E por isso é contagiante, empolgante. As virtudes teologais são tão especiais também porque as virtudes teologais, elas dão aquilo que as virtudes cardeais aristotélicas prometiam, mas não cumpriam, que era o florescimento humano. Aristóteles dizia que o cumprimento das virtudes, o desenvolvimento das virtudes cardeais, faria de você um homem pleno, rico, próspero, feliz, frutífero. Mas as virtudes cardeais prometiam uma coisa e não cumpriam. Se perguntássemos ao apóstolo Paulo, e com certeza Paulo está vivendo apenas 300 anos depois de Aristóteles, e está no Império Romano que está imerso na cultura grega. Os ensinos a respeito das virtudes cardeais aristotélicas estão naquele seio, estão em Tessalônica. Se perguntássemos ao apóstolo Paulo o que ele pensava do ideal das virtudes aristotélicas, com certeza ele nos diria: olha, elas são boas até certo ponto, mas elas não podem nos dar o que prometem, porque falta a elas as virtudes teologais. Fé, esperança e amor são fundamentais para o desenvolvimento da humanidade. São fundamentais para que eu e você aprendamos o que é ser gente de verdade. São fundamentais para que eu e você sejamos seres humanos. Pois nós fomos criados, a Bíblia diz, e eu creio nisso, à imagem e semelhança divina. Logo, se eu fui criado à imagem e semelhança divina, para ser humano, eu tenho que me relacionar com Deus e aprender com Deus, de quem eu tenho a imagem e semelhança, o que é ser humano. E por isso que fé, esperança e amor vem do nosso relacionamento com Deus. As virtudes cardeais sozinhas são boas, porém ineficazes. E mais, irmãos, por que as virtudes teologais são especiais? Porque elas impedem que as virtudes cardeais, que são boas, se tornem em vícios, ou em vícios nobres, como dizia Santo Agostinho. Por exemplo, a temperança, o equilíbrio, sem esperança, pode terminar em tédio, em cinismo, em acidez, tornar-se uma pessoa tóxica. A coragem, a coragem ou fortaleza, sem amor,
pode virar opressão, tirania, barbárie. Então, as virtudes teologais impedem que as virtudes cardeais virem vícios nobres. Irmãos, essa é a introdução a essa série que vai ter mais 3 domingos e que eu convido você para estar conosco. O objetivo hoje era falar sobre esse chamado de Deus para a vida virtuosa, que não acontece ao acaso, exige empenho e dedicação, com foco nas virtudes teologais, fé, esperança e amor. Nos próximos domingos nós vamos falar sobre a fé num domingo, na outra sobre a esperança e na outra sobre o amor. Fechando a série sobre a espiritualidade contagiante e essa vida virtuosa a partir disso. Mas, ao concluir essa mensagem, eu quero fazer um fechamento aqui. Ao concluir, eu quero que você lembre que no centro da vida cristã, depois da salvação, vem a busca por uma vida virtuosa. Vem pelo que Paulo chama de viver de modo digno do Evangelho, Filipenses 1:27. Primeiro lugar. Segunda coisa que eu quero deixar para você ao concluir. Essa vida virtuosa não acontece por acaso, mas é fruto de esforço, de luta e de empenho. Terceiro, o desenvolvimento da fé, esperança e amor é o que nos faz florescer como seres humanos. É aquilo que nos faz crescer em direção ao nosso chamado eterno, a vocação eterna de todos os homens, que é de nós sermos semelhantes a Jesus. Conforme diz Efésios, capítulo 4, versículo 13, Jesus é o varão perfeito. E a busca pela vida virtuosa é crescer nessas virtudes para nos tornarmos mais parecidos com o varão perfeito, pleno. Quarto lugar, o esforço pessoal para ter uma vida virtuosa. Presta atenção nisso aqui, porque não é reduzir a mera moralidade. O esforço pessoal para se ter uma vida virtuosa não é alheio à graça divina. Não é que nós começamos a ser justificados e salvos pela graça por meio da fé e depois então nós precisamos completar a obra por esforço próprio. Não, irmãos. Todo o processo é obra do Espírito, é obra de Deus e é por meio da graça do Senhor que nos capacita a vivermos em santidade, desenvolvermos a santidade em temor e tremor. As pessoas... Último, quinta coisa que eu quero deixar para você. A vida virtuosa não é um fim em si mesma. Ela precisa redundar em louvor e glória de nosso Deus e gerar plausibilidade para a tarefa evangelística. O propósito da vida virtuosa é adoração e missão. As pessoas verão as nossas vidas e dirão: o que eles têm que nós não temos? Veja a vida deles, é muito boa, é esperançosa, apesar das dificuldades. E último, não esqueça, o alvo, o telos, é sermos parecidos com Jesus, o homem perfeito. E é isso que nós fazemos depois da salvação, até que o Senhor nos busque. Amém, meus queridos? Então agora eu quero convidar você a orar comigo a respeito disso que você ouviu, dos desafios que o Espírito falou ao seu coração. Vamos orar? Senhor meu Deus, querido, começamos aqui essa nova série sobre a espiritualidade contagiante. Deus, o objetivo é que nós como cristãos aprendamos com a sua palavra, com os irmãos de Tessalônica,
Deus, e venhamos, Deus, a experimentar e a viver diante do mundo que nos observa esse tipo de espiritualidade. Deus, a espiritualidade que atrai, que chama atenção positivamente. Deus, das pessoas, Deus, dos crentes e dos não crentes. Ajuda-nos a ter esse tipo de relacionamento contigo. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma fé operosa, uma esperança firme, Deus, e um amor abnegado. Eu oro a Ti, Deus, para que meus irmãos que me ouviram nessa noite, Deus, possam não ser daqueles, Deus, que está cheio esse mundo, Deus, que tem uma vida de virtude pobre, feia, horrível. Deus, nós possamos ser daqueles que desejam, que se empenham e que buscam ter uma vida virtuosa para a glória do Senhor e para que facilite a tarefa missionária que o Senhor nos deu. Capacita cada um dos meus irmãos na busca dessas virtudes, tanto as cardeais, mas principalmente as teologais, por meio de um cultivo, de um relacionamento próximo com o Senhor, através do nosso amado Senhor Jesus Cristo, conquistado na cruz para nós, morrendo, tomando ali na cruz o nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados e nos dando livre acesso a Deus. E por meio agora desse livre acesso conquistado por Jesus, então nós podemos conhecer a Deus, se relacionar com Deus e desenvolver em nossas vidas a fé, esperança e amor que vai nos fazer mais plenos, mais humanos. Senhor, abençoa a mim, abençoa os meus irmãos, para que possamos pôr em prática e desejar, e buscar, e batalhar, e lutar por isso. Como aprender uma nova língua, como aprender um novo instrumento. Deus, nos empenhar, Deus, para desenvolver isso nas nossas vidas, é a minha oração, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que Deus tenha te abençoado com esse culto, com esses louvores, com essa pregação. Mas nós não terminamos ainda, ok? Nós temos um momento especial agora, que é o nosso momento da ceia do Senhor. E se você ainda não deu o seu like ali, se você não publicou dizendo, né, nos comentários do culto quem está presente, nós podemos ver quantas visualizações, mas não sabemos quantas pessoas. E para nós isso é importante, saber quantas pessoas estamos alcançando. Então faça isso, deixe no comentário se você ainda não fez. Eu gostaria agora, nesse momento, que você pegasse o vinho, o suco, o pão, né? Deixasse aí diante de você, se você está com uma família, se você está com mais pessoas ou sozinho, que nós queremos, juntamente com você, consagrar esses elementos e nós temos esse tempo agora de ceia. Amém? A igreja está reunida. Não está reunida fisicamente, mas estamos reunidos na igreja do Senhor nos lares. Fé e Vida está reunida agora nas casas dos irmãos. E você, como um sacerdote de Deus, porque nós acreditamos no sacerdócio universal de todo cristão, você vai pegar esses elementos. E você, como um sacerdote do lar, tanto homem quanto mulher, ou se você está sozinho, você vai consagrar esses elementos, porque você é um sacerdote de Deus. E nós vamos então participar da ceia do Senhor. Ok, meus irmãos? Então eu convido você a pegar o pão e o vinho, ou o suco, e vamos orar e consagrar agora. Logo em seguida faremos a leitura dos textos das Escrituras sobre a ceia do Senhor. Mas vamos consagrar os elementos. Pai querido, na autoridade do nome de Jesus, em obediência ao Teu mandamento, como igreja, estamos, Senhor, celebrando esse sacramento, o sacramento da ceia do Senhor. Deus, eu quero abençoar este pão que está na minha mão, este vinho que está nessa taça, assim como meus irmãos, na autoridade do nome de Jesus, do sacerdócio do Senhor delegado a cada um deles, também estão consagrando esses elementos. Deus, nós separamos para Ti, para podermos participar desse banquete, dessa festa, desse momento maravilhoso e recebermos graça maravilhosa do Senhor por meio dessa cerimônia. Deus, em nome de Jesus é que nós abençoamos esses elementos. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo
aos Coríntios, primeira carta, no capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, versículo 23, diz o seguinte: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o beberdes, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Meus queridos irmãos, estamos agora diante do nosso Deus, fazendo isso em memória daquilo que Ele realizou por nós na cruz. Eu queria, antes de nós nos alimentarmos da ceia, ainda fazer mais uma oração. Você que está nos acompanhando, se você é um cristão, se você está em comunhão com Jesus, se você está em comunhão com a noiva, com o corpo de Jesus, você é bem-vindo a participar desse momento. Mas se você está nos assistindo, mas você não é um cristão, então isso aqui, essa cerimônia é para a igreja do Senhor. Essa é a oportunidade que você que não é um cristão tem de dobrar os seus joelhos e entregar as suas vidas a Jesus, o Salvador. Reconhecer os seus pecados e pedir que Ele entre na sua vida. Faça isso, para então participar conosco da ceia, ok? Vamos orar. Antes, queria fazer uma oração de confissão dos nossos pecados. Senhor Jesus, reconhecemos que somos pecadores, que por méritos nossos pessoais, por mais virtuosos que sejamos, Deus, nós não somos merecedores de sentar à sua mesa e participar dessa refeição contigo. Se nós o fazemos, não é por causa dos nossos méritos, mas é por causa dos méritos de Jesus. É porque Jesus, o varão perfeito, cumpriu toda a lei e morreu na cruz por causa dos nossos pecados, pagou a nossa dívida de maneira completa. E nós hoje fazemos parte da família de Deus, estamos em Cristo, fomos adotados e em Cristo sentamos a essa mesa para nos alimentarmos dessa refeição celestial e maravilhosa. É por causa daquilo que Jesus fez. Mas nós sabemos que somos pecadores e por isso pedimos-te perdão, Deus, dos nossos pecados. Porque ao nos assentarmos diante da ceia do Senhor, Deus, queremos fazer com integridade. Deus, e reconhecemos sim os nossos pecados e que não somos merecedores. Por outro lado, Deus, te exaltamos e bendizemos a Ti, amado Salvador, pela sua obra perfeita. Deus, e por causa disso, estamos aqui e participamos desse momento. Muito obrigado pelo perdão e muito obrigado, Senhor Jesus, pela salvação que o Senhor conquistou na cruz. Amém? Meus irmãos, queria que você pegasse o pão. Então o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, a Bíblia diz que Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos. E disse: olha, esse é o meu corpo que foi dado por vós. Sobre esse corpo foi levado todos os nossos pecados. Então coma agora do corpo de Cristo. Amém? Seja bênção para a sua vida. Graças a Deus. Agradeço ao Senhor por aquilo que Ele fez por você. Por semelhante modo, o Senhor Jesus, também na noite que foi traído, diz as Sagradas Escrituras, que Ele tomou o cálice da bênção. E Ele disse que esse cálice era o sangue da nova aliança, o seu sangue derramado na cruz para a remissão de todos os nossos pecados. Tomamos dele todos. É bênção para mim e para a sua vida. Amém?
Muito obrigado, Senhor, pela tua obra maravilhosa. Te agradecemos por poder participar, mesmo diante dessas dificuldades que a pandemia nos causou. Ainda podemos celebrar a ceia do Senhor, nos alimentar do corpo e do sangue de Jesus, que fortalece a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo. Te louvamos e te bendizemos, ó amado Salvador. Amém. Queridos, ainda convido você a permanecer só mais uns segundinhos. Eu queria passar para você os nossos avisos e então encerramos. O primeiro aviso, porque os demais são avisos da comunidade, mas esses avisos são para você que é da comunidade, você que é frequentador da igreja, mas talvez você que esteja nos assistindo e quiser ajudar. É sobre as ofertas e os dízimos. Nós estamos fazendo isso com as ofertas com depósito bancário. A igreja, como pessoa jurídica, precisa dos recursos para continuar existindo, mas não está se reunindo. Então precisamos que você colabore, que você se mantenha fiel. Amém? Que você abençoe a igreja do Senhor, invista no reino de Deus por meio das suas ofertas e dízimos, sendo regular e fazendo isso no depósito e depois enviando para o nosso tesoureiro comprovante do seu depósito. Ok? Se você puder. Ok, queridos? Se você quiser só mandar uma oferta, se você que está nos assistindo quiser nos ajudar, você pode ver ali na projeção a conta da igreja e fazer esse depósito. Você nos ajuda muito, tá bom? Agradecemos pelo seu amor, porque você entende que esses recursos são necessários e o que você está fazendo é para Deus e para o seu reino. Então não deixe de dar a sua contribuição. Estamos iniciando o mês de maio, não deixe de fazer a sua contribuição, tá bom? Os nossos cultos continuam online, queridos, então domingo que vem estaremos aqui de novo. Provavelmente vamos continuar aqui na página da igreja, por ser um canal aberto, de maior alcance. Você pode divulgar para amigos e familiares, principalmente se você é da cidade, da região de Passo Fundo, né? Então faça isso, procure aqui na página, aliás, curta ela, que daí você vê quando tem movimentação, vai aparecer para você no Facebook, então não deixe de curtir ela se você ainda não fez. Então temos os cultos online e vamos dar sequência nos demais temas da série. Os pequenos grupos estão acontecendo nas terças-feiras, às 20 horas, através do aplicativo Zoom. Se você não faz parte e gostaria de participar, deixe o seu recado, nos procure nas redes sociais, no WhatsApp, que nós te passamos o link da reunião na terça-feira para você participar. E outros ministérios que exigem encontros, está tudo acontecendo também no aplicativo. Ok? Enquanto se mantém o isolamento e esse distanciamento social, e à medida que os dias vão passando, às vezes vai apertando o nó da gravata, as coisas vão ficando um pouquinho mais difíceis, os recursos vão diminuindo, a gordurinha vai diminuindo. Irmãos, por mais que a gente mande mensagem, tente fazer videochamada com alguns, a gente não sabe de todas as coisas. Então nós pedimos a você, que está passando por alguma necessidade, ou conhece alguém, um familiar, alguém próximo de você que está passando por necessidade, então que você nos comunique, que você nos chame, que seja humilde e diga: pastor, perdi o emprego, pastor, o alimento está terminando, nós queremos, através das diaconias da igreja, ajudar você, tá bom? Nós não sabemos tudo e precisamos que você comunique se isso estiver acontecendo. Com o maior prazer, nós queremos ser igreja socorrendo você. Primeiramente, os irmãos da igreja, da família da fé, mas também podemos socorrer os parentes, os próximos, se estiver ao nosso alcance, tá bom? Então, nos comunique. Em nome de Jesus. Queridos, nós queremos então fazer mais uma oração para terminarmos este culto. Vamos orar? Senhor nosso Deus, querido, muito obrigado pela boa mão do Senhor e a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado e abençoado. Eu oro agora, Deus, abençoando a vida dos meus irmãos, abençoando a semana na vida de cada missionário, de cada irmão aqui, Senhor, que tem a sua jornada para viver de uma maneira virtuosa diante da face do Senhor. Deus, que o Senhor abençoe aqueles que precisam sair de casa para trabalhar, ou seja o que for, que o Senhor dê sabedoria, prudência, Deus, que o Senhor livre do mal, guarde, Deus, do coronavírus, abençoe os que fiquem em casa, Deus, para que tenham suas energias renovadas, para que não adoeçam emocional ou de nenhuma maneira. Abençoe os meus irmãos, que eles possam glorificar a Ti
nesse momento difícil, em nome de Jesus. E dá-nos graça para buscar e desenvolver, Deus, uma vida virtuosa, que esse seja um lema, realmente um ideal nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você agora e sempre. Amém. Um forte abraço e até domingo que vem.